Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, o plano principal de Deus é o relacionamento com Ele baseado na graça. O plano principal de Deus é a graça. Posso ouvir um amém? Hoje com o pastor Joseph Prince. Eu quero encorajar os pastores e líderes e pregadores para não escutarem as cercas que Satanás colocou contra a graça. Aprenda a ler a Bíblia e aprender do seu contexto. Quando diz que não estamos mais debaixo, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer, irmãos? Amém? Agora vamos voltar à pergunta de mandamentos no Novo Testamento, ok? 1 João. Se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Próximo. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Quantos querem isso? Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Ok. Pai, olha para eles. Quantos, de novo? Deixe-me ver. Anjos, anotem aí, ok? E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. Porque guardamos os seus mandamentos. E fazemos o que é agradável à sua vista. Pare! Se nós paramos aqui, muitas pessoas vão dizer, olha, olha. E eles vão começar a apontar o dedo e vão começar a te desafiar a cumprir os mandamentos de Moisés, que eles chamam de mandamentos mosaicos. Os 10 mandamentos. Ainda bem que Deus explica. Graças a Deus, que continua dizendo, e o seu mandamento é este. Que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Certo? E quando é que ele deu esse mandamento, nosso Senhor? No último dia, na ceia do Senhor, antes de morrer, ele nos deu este mandamento. De fato, em João 13, nos fala isso em João 13, verso 34 e 35. Um novo mandamento, diga novo. Então, gente, o que eu entendo por novo é, novo. Você não tem como colocar os 10 mandamentos nisso. Quando as pessoas olham para este mandamento, as pessoas acham que Jesus está reciclando. Eles acham que Jesus está dizendo aquilo que os 10 mandamentos estavam dizendo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E, na verdade, essa pergunta foi feita ao Senhor Jesus pelos fariseus uma certa vez. E eles estavam tentando pegar Jesus, então mandaram um mestre, certo? Um certo mestre da lei, certo? Um mestre da lei foi até Jesus e disse, mestre... Eles estavam tentando pegá-lo. Qual é o maior de todos os mandamentos? E o Senhor virou para eles e disse, ouça todo Israel. Para quem ele falava? Israel. E para falar a verdade, a lei foi dada a Israel. Mesmo assim, ele estava respondendo aquilo que perguntaram. As pessoas pensam que ele estava tentando trazer um novo mandamento. Não. É o Antigo Testamento, aquilo que eles criam. E Jesus responde a pergunta, ouça Israel. Shema Israel. Adonai Elohim Adonai Echad. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele respondeu e disse, amarás ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E o segundo, como o primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, essa é a lei e... saiba que ele estava respondendo qual era o maior de todos os mandamentos. Certo? Disso dependem toda a lei e os profetas, o Senhor Jesus disse. Agora, se eu estivesse na época de Davi, eu faria o meu melhor para cumprir isso. Amar ao Senhor de todo o meu coração e minha alma. E até aqueles que defendem isso, vocês fazem isso. Veja, eu faço o meu melhor. O meu melhor não é suficiente quando está na lei. Se você rouba algo do supermercado aqui na Singapura, você fala ao juiz, eu fiz o meu melhor para não roubar. Ele não vai te julgar de acordo com o seu coração. Ele vai te julgar baseado nas suas ações. Esse é o papel da corte judicial. Motivo. É subservente. É razão subservente. Caráter
referência, é tudo subserviente ao ato. Graças a Deus que Deus não é só justo, Deus é amor. Posso ouvir um amém? Algumas pessoas dizem, bem, que o novo mandamento é o mesmo, mas o que Jesus está dizendo? O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Agora, essa é a antítese dos 10 mandamentos. É o oposto. Saiu das 2 tábuas. A primeira parte é Deus dizendo, me ame. 4 mandamentos dos 10. A segunda parte é, ame ao próximo como a ti mesmo. Ame ao próximo como a ti mesmo. E próximo ali quer dizer Israel, refere-se a Israel. Só para Israel. E os estudiosos concordam com isso. Não é sobre os amonitas, os moabitas, amar os filisteus. Se refere a amar ao próximo de Israel. E como deve amar? Como o Senhor te ama? Não. Como a ti mesmo. Ok? Entendeu? Você está comigo? Ok. A primeira parte das tábuas, Deus está dizendo, na essência, me ame com tudo que tens. De todo o coração. Segunda parte, ame ao próximo como a ti mesmo. Ele falou para Israel. Agora, esse novo mandamento, ameis uns aos outros. Não é mais o seu próximo, não é mais sobre Israel. É para todos os crentes, ameis uns aos outros como eu vos amei. Então nos convém descobrir quanto que ele nos ama. Ou então, como eu posso te amar? Se eu não sei o quanto que ele me ama, se eu não estou com foco em quanto ele me ama e o seu amor por mim, como eu posso te amar? Porque o novo mandamento é, amei uns aos outros como eu vos amei. Então Deus abençoa todo o ministério que revela do púlpito o amor de Jesus. Eles estão te ajudando a cumprir o novo mandamento. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. E é triste, porque quando você pensa no que o Senhor disse, que o mundo vai nos conhecer pelo amor uns aos outros e não pela cruz que nós usamos, e nada errado em usar uma cruz, certo? Não são pelas palavras que você fala, ou porque você fala que é um crente, ou um formulário que você preenche, dizendo que é crente, é por amar uns aos outros. Deus não diz ameis uns aos outros, porque creem na mesma verdade. Só diz ameis uns aos outros. É triste como o corpo de Cristo está hoje. Devemos nos unir em torno da pessoa de Jesus Cristo, não em torno das nossas diferenças patéticas. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Agora voltamos a 1 João, ok? E qualquer coisa que lhe pedirmos dele receberemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Mais uma vez, estes 2 mandamentos, dizendo assim, a propósito, eu quero só deixar você saber que nessa passagem aqui, 4 vezes que essa palavra mandamento é mencionada. Eu creio que é uma alusão às primeiras tábuas. Me ame. Mas eu quero te mostrar a diferença. É o oposto dos mandamentos de Moisés. Vou te mostrar como é o oposto, ok? O primeiro. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. O que é que ele quis dizer? Creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Todas as vezes que você encontra isso, você vê que quando Jesus é mencionado no contexto dos evangelhos, o mesmo autor, João, escreveu no seu evangelho, um novo mandamento eu vos dou, certo? Esse é o mesmo João que disse isso. Ouçam, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Na verdade, ele vai explicando aqui no capítulo 3. Capítulo 3, e no próximo capítulo 4. Capítulo 4, versículo 19, o que ele diz? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Agora, em algumas outras versões diz que nós o amamos, ou foi acrescentado. Mas, na verdade, o amamos e amamos um ao outro porque ele primeiro nos amou. Então é o oposto dos mandamentos de Moisés. E alguns dizem, na verdade, são os de Deus. Sim, mas leia cuidadosamente, você vai ver, a lei foi dada por Moisés. É quase como que Deus se desassociou disso e ele dizendo, as ordens são de Moisés, mas a graça veio de Jesus, o meu filho. A graça veio de mim. Você está me ouvindo? Agora, nós amamos porque ele primeiro nos amou. Nós amamos a Deus e amamos uns aos outros porque ele nos amou primeiro. Deus abençoa e ele também supre
e unge todo o ministério, todo ministro, toda a igreja que prega e revela o amor de Deus. E as pessoas vão querer amar a Deus e vão querer amar uns aos outros. Mas muitos falham em revelar o amor de Deus. Então, o primeiro mandamento, crer no nome do seu Filho Jesus Cristo, é o oposto dos primeiros mandamentos. Os primeiros dizem, me ame. Mas o primeiro mandamento, crer no seu nome, é que você deve acreditar que Deus amou o mundo e mandou o seu Filho Jesus Cristo. Creia, sim, no meu amor por você. Qual é o novo mandamento? Certo? Ameis uns aos outros. Vem depois, como nós vimos na última ceia. E aqui ele está dizendo, creia no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo. Acreditar no nome de Jesus Cristo é acreditar que Deus ama você. Então a lei de Moisés diz o quê? Ame a mim, Deus diz. Mas o novo mandamento diz o quê? Creia no meu amor por você. Receba no seu coração. E quanto mais você crê, você cumpre um novo mandamento. E o que você pedir, Ele concederá. Mantenha-se a si mesmo no amor de Deus. Uau! Uau! Nós pensamos que entendemos isso. Eu quero te falar, nós não entendemos quanto Deus nos ama. Eu olho para o meu filho Justin e ele só tem 3 anos e meio. Uma criança muito amável. Fico sempre maravilhado com ele. Com aquilo que ele me fala. Eu olhei para ele um dia desses e disse, Justin, você sabe quem te ama de verdade neste mundo? E ele olhou para mim e disse, Abba. E continuou brincando. Eu não sei se é uma declaração. Muitos dizem Deus me ama. Mas será que eles sabem realmente o quanto Deus os ama? Eu não acho que o amor ascendente vai ser maior do que o amor descendente. Mas quero te falar isso. Deus te ama muito mais do que você sabe. Deus entregou seu filho por você, o filho que ele ama. Você sabe que o valor de uma coisa é revelado pelo quanto você quer dar por aquela coisa? Você está disposto a dar $500 por essas roupas, por esse objeto? Quer dizer que você valoriza esse objeto. E sabemos que Deus ama o seu filho. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus falou que o meu Pai me ama. Porque eu dou minha vida. Quando ele foi batizado, Deus abriu os céus, e eu amo isso, abriu os céus sobre ele e disse, este é meu filho amado, meu filho querido. No original grego, em quem me comprazo. Nenhum outro homem teve isso falado por Deus. E este filho, ele entregou para te salvar. Naquela cruz. Este filho ele entregou aos açoites e escárnios, e por mãos ímpias. E por falar nisso, cuspiram nele, tiraram a sua roupa, para que Deus possa te vestir com justiça. E fizeram marcas nas suas costas. Estava lendo alguns dias atrás, e uma pequena palavra pulou em mim, eu não tinha visto antes. Isaías 52 fala sobre os sofrimentos de Jesus Cristo. No 53 fala sobre isso, mas começa no final do capítulo 52. E diz, como pasmaram muitos olhando para Jesus à vista dele. Olharam para ele e pasmaram. Seu aspecto, sua face, seu aspecto estava tão desfigurado que não era de um homem. Sabe? Eu não tinha percebido que tinha a palavra tão. Eu sabia que seu aspecto estava desfigurado mais que qualquer homem. Mas então eu estava lendo e diz que seu aspecto, sua face, eu estava lendo e diz, estava tão desfigurado que não era o de um homem. E sua figura, seu corpo, não era a dos filhos dos homens. Imagina quão horrível ele ficou, depois dos escárnios e açoites. Era uma imagem grotesca, sangue por toda parte. Nem parecia um humano mais. E todas as doenças, e todos os tumores, e todas as sujeiras e impurezas do mundo, e todas essas manifestações, até doenças e tudo, naquela cruz. E por isso ele estava desfigurado. Sua linda face. Aquela face que uma mulher que estava encurvada por 18 anos nunca tinha visto. A face de ninguém, exceto os seus pés. A primeira face que ela viu foi de Jesus quando a curou. Ela olhou nos seus olhos. Aquela face linda, aquela mulher que foi pega em adultério estava chorando. E depois que Jesus a libertou de todos os seus acusadores, a primeira face que ela viu foi aquela linda face. E agora aquela face estava coberta não só de cuspe, de todos os soldados. Era muito cuspe.
mas desfigurada, além de reconhecimento. Este é o amor de Deus. Antes de apontar os dedos para Deus, pare por um momento, sabe? E eu acho que quando as pessoas começam a fazer perguntas difíceis sobre certas coisas, diga para eles, não estou aqui para te falar sobre moralidade. Moralidade é importante. Quando Roma se tornou decadente, Roma caiu. Quando se tornou moralmente decadente, caiu. Moralidade é importante, mas deixa eu dizer o que é mais importante que produz moralidade. É conhecer o amor de Deus. E isso é maravilhoso. Quando você conhece o amor de Deus, produz amor no seu coração. Você não precisa de mandamentos. É um novo mandamento, mas é um jogo de palavras, porque é um novo mandamento, mas você nem sente que é um mandamento. O antigo mandamento fala para você fazer ou morrer. O novo mandamento diz, eu sei que tens fome, e eu te ordeno, coma. Eu sei que está cansado, e eu te dou uma ordem, durma. Quão difícil é isso? É sua natureza amar. Amém? Então voltemos a 1 João 3, certo? E o próximo é, ameis uns aos outros. Sabemos que isso se refere à última ceia, quando ele deu o mandamento, como eu vos amei. Ok? Alô? Agora vamos para 1 João 4:10. E nisso está o amor. Vamos ter uma definição do amor. Está pronto? Aqui temos a definição. Nisso está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas é que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa é a primeira parte do novo mandamento, certo? Crer que Deus nos amou. Número 2. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Essa é a segunda parte. Porque Deus nos amou tanto. Nós devemos amar uns aos outros. Agora, igreja, se você me fala que ainda acredita em cumprir a lei, então João fez alguma coisa errada, porque João diz isso é amor, não é que tenhamos amado a Deus. Ei, amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento é o resumo de toda a lei. E agora João, com ousadia, nos diz, amor não é nós amando a Deus. Agora pense nisso por um tempo. Se você insiste em cumprir a lei, João fez alguma coisa errada, ensinando isso. Mas não, amigo. João é o discípulo que se reclinava no peito de Jesus e escutava o bater do coração dele. Ele é aquele que diz, nisso está o amor. Não é que nós amamos a Deus. Não é a lei. É que Ele nos amou e enviou seu Filho. Quando ninguém se importou, Deus se importou e enviou seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. E sabe o que Jesus fez? Deus podia ter vindo e rasgado todas as nuvens e descido do céu e vindo com poder, arregaçando as suas mangas e mostrando os seus braços fortes. Nosso Deus é um grande Deus. E batendo na cabeça das pessoas como se fosse no parque de diversão, você sabe? Aqueles bichos que aparecem, você bate na cabeça deles. Sabe, esses caras que são terroristas, Deus podia pegar e fazer bom, 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 bom. Esse cara que usa o nome de Deus em bom. Morre. E vai para o inferno. Deus podia fazer isso. Ele tem todo o poder. Mas como ele nos salvou? Ele desceu, desceu, desceu. Mais para baixo ele não podia ir. Até a morte de cruz. Maridos, amais vossas mulheres, quer dizer, você desce e se humilha. Somos orgulhosos. Você sabe. É o que quer dizer. É isso que significa amar. Nós aprendemos a amar com o Senhor. Ele não nos conquistou usando força. Ele conquistou por amor. Você está me ouvindo? Agora, rapidamente quero mostrar algo em 1 João 3, e aqui está algo que muitas pessoas entendem errado, sobre o sacrifício de Caim. Nisto são manifestos, ainda no capítulo 3, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que não pratica justiça, agora pare! Praticar justiça?
Eu pensava que justiça era um dom. Romanos 5,17, justiça é um dom. Os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça. A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É uma transferência de Deus, é um dom. Romanos 5,17 diz claramente: é o dom da justiça. Mas aqui diz: pratica a justiça. E eu quero falar isso porque nas diferentes versões que existem, numa outra versão diz que quem não anda na justiça. Então muitas pessoas podem usar isso, e eu não sei como eles vão usar, mas eu quero te preparar. Ok? Eu quero responder usando contexto para todos os críticos. Eu estou respondendo com contexto e oro para que faça o mesmo. Como aquele outro versículo que lemos: o que pedimos recebemos porque guardamos seus mandamentos. Eles fecham a Bíblia e dizem: viu? Eles não continuam. Para mostrar que esses mandamentos são o oposto dos mandamentos de Moisés. O que é praticar a justiça? Vamos olhar o contexto. Quem não pratica justiça não é de Deus, nem o que não ama o seu irmão. Este é o verso 10. Agora vamos ao verso 11. E essa mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que ele matou o seu irmão? Por que Caim, os dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel? Por que Caim matou Abel? Pergunta: porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Suas obras eram más e as de seu irmão justas. Não está falando do homicídio. Suas obras eram más antes dele matar. A pergunta foi: por que ele matou? Porque as suas obras eram más. E os dois foram a Deus. As obras de Abel eram justas? As obras de Caim eram más. Mas o que será que Caim fez? Ele cometeu adultério? Caim desonrou Adão e Eva? Caim, o que ele fez? Será que ele roubou de alguma pessoa? E na época não tinha ninguém. Mas do seu irmão? Amém? Ele roubou dos seus pais? O que ele fez? O que Caim fez? Que as suas obras eram más. Por que ele matou o seu irmão? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Mas o que eles fizeram? Estamos falando das obras. Obras justas, obras más, praticando justiça dentro do contexto. Vou terminar com isso. Vamos voltar à história, muito tempo atrás. Antes do seu tempo. E do meu tempo. Certo? No jardim do Éden. Havia um homem e uma mulher, Adão e Eva. Eles pecaram e perderam muito. As pessoas dizem: ah, pastor Prince, só por causa de uma maçã. E sabem, Deus é muito mau e tenta fazer Deus mal. O homem desistiu de Deus e desistiu de tudo só por causa de uma maçã. Nós tentamos inverter e nunca olhamos para nós mesmos. É uma estupidez. E Deus foi quem vestiu o homem com casaco de pele. Deus foi o primeiro a matar um animal para que o pecado fosse coberto. O primeiro sacrifício. Foram expulsos do jardim. E tiveram filhos, Caim e Abel. E olha o que a Bíblia diz. Que ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Se você ler no capítulo anterior, depois que eles pecaram, Deus falou para Adão e Eva: a terra está amaldiçoada. Digam amaldiçoada. E o que Caim faz? Ele traz uma oferta do fruto da terra. Então deixe-me falar isso. Deus seria injusto se julgasse a eles baseado na ignorância, certo? Não é verdade? Não. Fé vem pelo ouvir. Os pais falaram para eles, logo depois do pecado, que Deus os vestiu com pele de animais, com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Adão e Eva falaram que a terra está amaldiçoada, por isso existem espinhos. No começo não tinha espinhos. Por isso Jesus usou a coroa de espinhos, para nos redimir da maldição. Então, eles sabiam. E ainda assim, é como se ele falasse assim: eu vou trazer para Deus o produto das minhas mãos, a minha salada especial. E obviamente havia um altar ali. A Bíblia fala de uma abertura para a presença de Deus. Eu não tenho tempo para explicar, mas a última parte do capítulo anterior diz, e na maioria das versões diz, que Deus os expulsou do jardim e havia um querubim com a espada inflamada, mas na verdade no hebraico a palavra shachan quer dizer que Deus ficava na entrada leste do jardim. No leste do jardim. Era uma entrada para o paraíso,
de onde foram expulsos, Deus ficava ali, e era onde eles levavam o sacrifício. E Caim trouxe o fruto dos seus esforços. Eu quero te dizer uma coisa, meu amigo, o primeiro homicídio foi sobre se aproximar de Deus. O primeiro homicídio foi sobre como se aproximar de Deus. Mas não se esqueça que lemos, as obras de Caim eram más. As obras de Abel eram justas. O que Abel fez? Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. O que era isso? Um cordeiro. E da sua gordura. Para dar gordura tinha que matar o cordeiro, derramar sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Irmãos, precisamos ter um tremendo respeito pela justiça de Deus e a sua santidade. Deus não pode impugnar o pecado. Não pode fazer vista grossa ao pecado. Mas ele pode perdoar os pecados. Pelo derramar de sangue. Sangue inocente quer dizer o quê? Inocência para o culpado. Quando o sangue é derramado, você não é mais culpado porque alguém inocente morreu por você. É o seu cordeiro. É a sua oferta. É a sua apresentação. Você coloca as mãos sobre o cordeiro e agora você é o cordeiro e o cordeiro é você. E você acha que ele está falando do cordeiro? Um cordeiro de verdade? Um cordeiro de 4 patas? Que isso? O que faz? Não. Deus estava apontando para o dia em que João Batista disse: Eis! Olha Israel! Eis o Cordeiro de Deus, apontando para Jesus, que tira o pecado do mundo. Então não existia oferta de sangue. Sangue não foi derramado da parte de Caim. E Deus diz o quê? Que as suas obras eram más. O que é praticar a justiça? O contexto. Eu estou falando de contexto. Praticar a justiça é colocar a sua confiança, não nas suas obras, mas no sangue de Cristo. Isso é praticar a justiça. E o que é que produz amor? Essa forma de se aproximar produz amor. Eu não consigo explicar, porque vai além de mim explicar isso. Aqueles que creem certo têm amor no coração pelas pessoas. No próximo programa. Quando você vem em nome de Jesus, não somente Deus te respeita por causa de Jesus, mas Deus te respeita porque você veio da forma que Ele mandou. Se você crê que o sangue de Jesus é a única forma que você pode ser perdoado, e você acredita que o seu sangue foi derramado e você foi perdoado, Deus diz: você está indo bem, você está praticando justiça. O que é praticar a justiça? Não é confiar em seus próprios esforços, mas confiar na sua graça, no seu amor por você. E o resultado final é, crendo certo, você vai amar. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.